Amém, queridos. Quem trouxe a palavra do Senhor, o seu smartphone, você abra 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. A minha esposa falou que o homem generoso engordará, né? Amém, gente? Mas né, ela falou que não é engordar literal, né? Então vocês já viram aí, né? Tem uns gordinhos aí que são generosos. Cadê os gordinhos generosos aí? Amém? Tem uns gordinhos, isso. Tem uns que têm coragem de assumir. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios 4, 20. Diz assim a palavra do Senhor: porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. O reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. O apóstolo Paulo, ele estava ministrando aqui, e ele fala da essência do reino, da natureza, do que o reino de Deus é constituído. E ele chega e ele fala: o reino de Deus não consiste em palavra. A natureza dele não é palavras. Não é um evangelho do reino de palavras. Você não foi transportado para um reino de palavras. Nós fomos transportados para um reino onde a natureza desse reino é o poder de Deus. É um reino poderoso, é um reino de intervenção, é um reino do sobrenatural. É um reino que faz coisas incríveis, é um reino de experiências. 75% da Bíblia fala, sabe do quê? De experiências sobrenaturais. A Bíblia toda fala de experiências, Deus se revelando, e Deus mostrando a sua grandeza e o seu poder para os homens. Eu pensei, falei: Jesus, eu prego isso na quinta-feira. O Senhor falou: meu espírito, prega. Por quê? Porque é uma mensagem que é a base do evangelho. Deveria ser o começo de tudo. Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Nós vemos que quando o apóstolo Paulo, quando a igreja primitiva, ela entrou e começou a pregar para os gentios. Quem dominava na época era o Império Romano. Mas a cultura era uma cultura helenística, uma cultura grega. E os gregos, eles eram os homens da sabedoria, os filósofos, os homens dos debates das ideias, das ideologias. E o evangelho foi fortemente aos gentios, e toda a cultura grega predominava no Império Romano, e o Império Romano dominava o mundo. Então, nós vemos que começou um tempo onde a igreja começou a ficar teórica, começou a entrar também só no mundo das ideias, dos debates, da sabedoria, do conhecimento. E o apóstolo Paulo, como um apologista, alguém que defendia o evangelho, ele começou a contrastar tudo isso, dizendo: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E nós vemos, sabe, que Jesus, quando ele falou aí de pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16, 15, Marcos 16, 17, ele fala: os sinais seguirão os que creem. E no versículo 20 fala que, indo os discípulos pregando o evangelho, cooperava com os discípulos o Senhor Jesus, confirmando a palavra pregada por intermédio dos sinais que se seguiam. Então nós vemos que o evangelho, ele era acompanhado de sinais, e os sinais validavam o evangelho. Uma coisa não estava dissociada da outra. Não tinha isso: não, eu tenho a palavra e você tem o poder, eu tenho a sabedoria e você tem os sinais. Não. Quando os discípulos pregavam o evangelho, o Senhor cooperava, confirmando o evangelho com sinais. E os sinais seguiriam todos os que acreditassem no evangelho. Eu quero falar para você nessa noite uma coisa: o teu Deus é um Deus poderoso e faz coisas poderosas. O teu Deus é um Deus grande
e Ele faz coisas grandes. O teu Deus, Ele tem um coração e Ele está totalmente aberto para sentir a tua dor. Teu Deus tem ouvido e está aberto para ouvir as tuas orações. O teu Deus, Ele quer te visitar do alto céus, porque Ele é um Deus relacional, que não aguenta ficar longe de você. O teu Deus, Ele quer marcar a tua história com experiências. O teu Deus, Ele quer que você ande nessa terra acreditando que o cristianismo é um cristianismo poderoso, que o evangelho é um evangelho de poder, que teu Deus é um Deus que faz coisas poderosas ainda hoje, no nome de Jesus. Amém, queridos? Para nós entendermos isso, eu quero pegar alguns textos, eu vou citar rapidamente, e mostrando como o apóstolo Paulo estava contrastando a filosofia grega, que estava trazendo um evangelho teórico. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Não precisa abrir, eu vou ler rapidamente alguns textos. 1 Tessalonicenses 1, 6. Porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Ele chega para a igreja de Tessalônica e ele escreve uma carta dizendo: o nosso evangelho, o evangelho que eu prego, o evangelho que os apóstolos pregam, o evangelho do Senhor Jesus, não chegou até vocês somente em palavra, sobretudo ele chegou em poder, ele chegou na revelação do Espírito Santo com plena convicção. Ele chegou um evangelho vivo, um evangelho onde a pessoa do Espírito Santo, ela foi revelada, e aonde o poder que o Espírito Santo traz foi manifesto, validando este evangelho. O autor de Hebreus 2, versículo 3 e 4, diz assim, o autor de Hebreus 2, versículo 3 e 4. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, o qual, tendo sido inicialmente anunciada pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O autor de Hebreus está falando o seguinte: como que nós vamos desprezar a nossa salvação? Como que nós vamos desprezar a nossa vida cristã? Tem pessoas que perdem o interesse em ser um cristão, perdem o interesse e até abandonam a fé. O autor de Hebreus, que pode ter sido Paulo ou Apolo, um dos dois, é os mais citados, ele chega e fala: como que nós vamos perder o interesse pelo evangelho com a grande salvação que nós recebemos? O evangelho que foi primeiro anunciado pelo Senhor Jesus, foi confirmado por aqueles que ouviram, e Deus deu testemunho desse evangelho, com sinais, prodígios e vários milagres, e também confirmou esse evangelho, distribuindo o Espírito Santo segundo a sua vontade. Em outras palavras, o autor de Hebreus está falando: a experiência que você teve com Deus não foi uma experiência apenas de uma confissão, não foi uma experiência apenas de um momento emocional que você entregou a tua vida a Jesus. Você teve uma experiência com Deus. Você tem visto um Deus que testificou, que validou a tua salvação, a tua vida cristã, com sinais, prodígios, vários milagres, com distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Eu já tive muitas crises na minha caminhada, crises financeira por falta das coisas, crises no casamento, crises com filhos, crises então ainda no ministério pastoral. Mas tem algo que é muito mais forte do que qualquer crise que a gente tem: são as experiências que o Senhor nos dá.
Tem algo muito mais forte do que a falta, do que a necessidade, do que a dor. São as experiências reais que nós temos com Ele. Quantas vezes Deus curou, quantas vezes Deus trouxe provisão, quantas vezes Deus respondeu orações, quantas vezes Deus falou coisas que ninguém sabia, quantas vezes Deus tocou e tem tocado. Eu sou uma pessoa que eu não consigo viver sem a presença do Senhor. Eu não consigo viver sem estar sensibilizado com a presença dEle. Quando algum momento de sequidão que nós passamos me dá uma agonia, porque eu não consigo viver longe dessa presença real, palpável. Eu preciso do fogo, eu preciso dos arrepios, eu preciso do toque, eu preciso ouvir a voz dEle, eu preciso que Ele responda, eu preciso que Ele apareça, porque Ele é um Deus que tem prazer de fazer tudo isso. Ele confirma o Evangelho, Ele confirma o teu cristianismo, com sinais, prodígios, muitos milagres, distribuindo o Espírito Santo. Quem quer um pouco mais do Espírito Santo aí? Todos que foram salvos, Deus, Ele quer confirmar a tua salvação, distribuindo o Espírito Santo, tocando na tua vida com o Espírito Santo, te dando experiência com o Espírito Santo. Deus não quer apenas que você caia na unção. Deus quer queimar teu coração. Deus não quer apenas te curar, Ele quer falar para você: eu sou real, eu existo, eu sou o Deus criador dos céus, da terra, do mar, tudo quanto neles há. E eu me preocupo com você. Eu olho para você, eu toco em você, eu respondo às tuas misérias, das tuas orações, das tuas míseras orações. Meu Deus, a gente não sabe orar. A gente não é bom. Só tem um bom. Jesus falou, só tem um bom que é Deus. Só Deus que é bom. Não tem ninguém que é bom. Mesmo não tendo ninguém que é bom, sabe o que Ele faz? Ele olha para mim, olha para você e fala: eu vou me revelar para esse ruim, para essa mulher ruim, para esse homem ruim. Você não tem ninguém bom. E eu vou tocar nesse homem que não merece. Eu vou tocar nessa mulher que não merece. Sabe para quê? Para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que Ele te ama, para mostrar que Ele está te atraindo para perto dEle, para mostrar que Ele tem algo na tua vida, para mostrar que o Evangelho do Reino é um reino de poder, do sobrenatural, de evidências. São as evidências que não deixam a minha fé naufragar. Tem hora que alguém fala assim: mas e aí Deus? Cadê Deus? Eu falo assim: Ele está comigo. E a circunstância? Não importa, Ele está comigo. Ele está comigo. Não importa. Qual é a tua circunstância? Estou no deserto, mas Ele está comigo. Estou na cova dos leões, mas Ele está comigo. Eu estou no meio da fornalha, mas Ele está comigo. Estou com o bolso vazio, mas Ele está comigo. E se Ele está comigo, nada mais importa, porque eu vou sair da fornalha, eu vou sair do deserto, eu vou sair da escassez, eu vou sair desse lugar de privação, porque Ele está comigo. E a hora que Ele quiser, Ele vai distribuir os seus sinais, milagres e maravilhas, porque Ele é um Deus real, um Deus relacional. Se você nunca teve experiência com Deus, eu me compadeço de você, e ao mesmo tempo eu te exorto hoje, para que você deseje isso. Outro texto que o apóstolo Paulo está confrontando, contrastando, 1 Coríntios 2, 4 e 5, ele fala ali, quando ele estava falando principalmente da salvação dos gregos, ele fala: a minha palavra e a minha pregação, 1 Coríntios 2, 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, linguagem de convencimento, de sabedoria, mas na demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. O apóstolo Paulo está falando de novo: sabedoria, palavra e poder de Deus. E ele fala: e eu vim para vocês, não vim com muita sabedoria. Ele era um poliglota, ele era fariseu,
ele recebeu a revelação dos mistérios de Deus, escreveu mais da metade do Evangelho, mas ele chega e fala assim: ó, eu não chego para ministrar para as igrejas exibindo sabedoria, eu chego para ministrar as pessoas exibindo, mostrando, demonstrando Espírito Santo e poder. Porque eu quero que a tua fé seja apoiada não em sabedoria, não em palavras, como estava entrando a igreja primitiva, mas que a tua fé seja apoiada, sustentada no poder de Deus. Eu quero falar para você: Deus é poderoso e faz coisas poderosas. Eu vou ficar repetindo isso com todo, tá? Deus é poderoso e faz coisas poderosas. Até você sair crendo daqui. Tem que sair crente daqui, meu irmão. Sabe por quê? Porque quando fala que a nossa fé é apoiada, a nossa fé, a fé evangélica, a fé cristã, a fé em Deus, ela tem uma base de sustentação, ela tem uma pavimentação para você transitar, ela tem uma base, tem um lugar para você apoiar. Quer dizer, a nossa fé, a fé cristã, a fé evangélica, tem que estar em cima de algo, tem que andar em cima de algo, tem que ter uma pavimentação. Eu tenho que andar, me mover, viver em cima de algo que eu estou apoiado. E a palavra fala: a vossa fé tem que estar apoiada no poder de Deus. A vossa fé tem que estar apoiada no poder de Deus. Será que você consegue crer? Será que você está entendendo onde a tua fé tem que estar apoiada? Onde você tem que caminhar? Meu irmão, não é para você acreditar, é para você andar no poder de Deus. Não é para você acreditar que um dia Deus vai usar alguém. Não, você nasceu de novo, o Espírito Santo está em você, e existe um desejo de Deus que você receba poder e viva no poder. Se apoia toda a tua fé, toda a tua fé evangélica, toda a tua fé bíblica, toda a tua fé doutrinária, toda a tua fé cristã tem que ser sustentada pelo poder de Deus, por um Deus poderoso, por um Deus poderoso. Era isso que o apóstolo Paulo estava confrontando. Por quê? Porque os gregos estavam levando o cristianismo a ser uma filosofia, cristianismo teórico, cristianismo só de palavras. E ele estava contrastando isso em todos os textos. Eu quero falar, Jesus, quando foi anunciado, Mateus 3,11, ele foi anunciado por seu primo João. A gente chama ele de João Batista, mas ele não era Batista, era só João. Mas o principal ofício dele, a principal característica de João, era que ele batizava. Ele veio trazer o batismo do arrependimento. Então ele era o João que batiza. E o João que batiza, ele disse assim: eu vos batizo, Mateus 3,11, com água para o arrependimento. Mas após mim vem um tão poderoso, tão grande, tão forte, tão tremendo, que eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele como um escravo. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Assim como João tinha uma característica de batizar, Jesus teria uma característica de batizar. Mas a característica de Jesus de batizar, o que é batizar? É mergulhar, é afundar, é inserir a pessoa debaixo de algo totalmente. Baptismo é estar debaixo de, mergulhado nele. Então nós vemos que Jesus ia ser o batizador. A característica dele, o batizador, ia te afundar dentro da pessoa do Espírito Santo. Ia te afundar dentro do fogo. Essa é a característica
que João Batista veio anunciar de Jesus. Ele não veio anunciar, ele vai ser isso, vai ser aquilo. Não, ele é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus, de fato, queridos, ele não começou seu ministério sem estar cheio do poder. Lucas 4:14, depois que ele saiu do deserto, diz a palavra: então Jesus, regressando para a Galileia, cheio do poder do Espírito Santo, tomado pelo poder do Espírito Santo. E a sua fama se divulgou em toda a circunvizinhança. E daí quando ele chegou em Nazaré, Lucas 4:18, logo em seguida chegou em Nazaré, ele abriu o livro e leu o Isaías 61 e ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu, para pregar o evangelho aos pobres, para curar os feridos de coração, para pregoar a libertação para os cativos, para abrir os olhos dos cegos, para libertar os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele falou: olha, esse poder que eu recebi foi uma unção do Espírito Santo para abrir os olhos, para libertar cativos, para curar enfermos, para trazer cura aos feridos de coração. Porque agora eu começo o meu ministério com esse currículo, eu começo o meu ministério com esses recursos, eu começo o meu ministério com essas credenciais. E Jesus, ele foi resumido que tudo que ele fez debaixo do poder do Espírito Santo. Quando Pedro estava pregando e falando sobre Jesus, Atos 10:38, Pedro diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder. Ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, que andou por toda parte, fazendo todo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus foi ungido com poder. Não fala porque ele era Deus, mas porque Deus era com ele. Sabe por quê? Porque ele veio para ser o modelo. Não fala assim, o Filho de Deus. Não, fala o Jesus de Nazaré. Nem o Jesus Cristo. Foi ungido com o Espírito Santo e com poder, para fazer o bem, para curar todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Queridos, eu quero que você entenda que esse foi o resumo do ministério, o resumo daquilo que Jesus fez. E quando Jesus foi enviar os seus discípulos, quando Jesus foi começar a igreja, ele também fez a mesma coisa. Ele comendo com os seus discípulos, ele falou para eles: não saiam de Jerusalém, porque vocês vão receber a promessa do Pai. Porque Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder. Queridos, eu quero falar para você. Ele falou: não saiam, não façam nada, até receber o poder do Espírito Santo. Lá em Lucas 24:49 fala: eis que vos envia a promessa do Pai, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Eu estou sendo repetitivo, eu estou sendo meio enfático, até enfadonho para alguns, mas eu quero dizer para você uma coisa: Jesus não deixou os discípulos começarem o seu ministério sem o revestimento de poder. Ele não começou a igreja sem o revestimento de poder, porque a igreja começou de fato no dia de Pentecostes, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente ouviu-se do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. O batizador de fogo batizou, o batizador do Espírito Santo batizou, fundou eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram tomados, batizados pelo fogo do alto, que representava o poder do Espírito Santo, para dar início àquilo que nós chamamos a igreja cristã. Foi o começo de tudo. E eu quero falar para você, queridos, que nós temos essa verdade como uma verdade ainda teórica,
uma verdade ainda esquecida, uma verdade ainda negligenciada. Deus, Ele fala para mim e para você hoje: você não pode ter uma vida cristã sem o poder do alto, sem o revestimento do alto. Você precisa desejar isso como os discípulos desejaram, porque isso não foi uma opção, foi uma ordenação. Isso não foi apenas Jesus falando o que ia fazer, Ele fez nele para ser o referencial, para ser o caminho. Ele começou cheio do poder para mostrar que o evangelho e vida cristã, nós já começamos cheio do poder. Quando eu me converti, antes de me converter, eu já falei aqui, eu passava muita luta com os demônios. Eu via vultos, eu ouvia vozes. Se a Universal tivesse em alta, quem vê vultos, quem ouve vozes, vem para a campanha aqui do sal. Eu tinha ido para a campanha do sal, porque eu tinha experiências com demônios todos os dias. E era absurdo aquilo, de tão, intenso que era. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, quando Jesus me alcançou, o diabo continuou vindo. Mas daí eu comecei a falar Jesus. Eu comecei a falar: sai em nome de Jesus. E sabe o que acontecia? Os demônios saíam, os vultos batiam em retirada. Eu comecei a orar em nome de Jesus e comecei a ver respostas. Eu comecei a entender o poder que estava nesse reino que eu fui introduzido, nesse lugar que eu fui colocado. Eu não era mais uma marionete sendo ali esbofeteado por Satanás, mas agora eu tinha mudado de lado e o diabo já tinha medo daquilo que estava em mim, porque eu tinha sido transportado para o reino de poder, um reino de poder. Eu não sabia que esse reino era poderoso, mas eu comecei a orar. Com 2 meses de conversão, comecei a pregar o evangelho. Antes de me batizar, já tinha pregado o evangelho. Com 17 anos de idade, eu comecei a ver curas, comecei a ver pessoas sendo tocadas por Deus, vidas que foram batizadas com o Espírito Santo, com o dom de línguas, antes que eu. E eu comecei a ver que esse evangelho não é um evangelho teórico. Quando eu olho para algumas pessoas que falam assim: eu nunca tive uma experiência com Deus, meu coração aperta, meu coração se entristece, porque eu falo: tem uma mesa farta, tem um tesouro enorme, tem um Deus poderoso, tem algo incrível, tem algo maravilhoso que está à tua frente, que você pode acessar e que você não está acessando. Eu tenho alegria de ver Deus agindo, sabe por quê? Porque o nome dele é glorificado quando ele age. Ele aparece e mostra para o mundo que ele continua vivo, que ele não está naquela tumba, que ele ressuscitou dentre os mortos, que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Jesus Cristo é poderoso e faz coisas poderosas. E você não pode ficar sendo um crente fraco. Você pode ser até fraco, porque a palavra fala: graça te basta, minha graça te basta, disse Deus, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mas você, na fraqueza, vai estar dependendo de um Deus poderoso. Nas tuas lágrimas você vai estar crendo num Deus poderoso. Nas tuas aflições você vai estar crendo num Deus poderoso. Deus vai queimar olhos de pessoas hoje. Você vai sair dessa cadeira do comodismo. Você não vai ter uma vida cristã negligente, desinteressada, fria, acomodada, que foi tomada pela teologia grega, de um evangelho de palavras. Vem aqui para escutar um bom sermão, vem aqui para escutar uma boa música, vem aqui. Não é a questão da música, não é a questão da oratória, não é a questão do sermão.
É a questão que tem um Deus real, um Deus relacional, um Deus poderoso, um Deus que não está preso em lugar nenhum, nem a placa de igreja, mas um Deus que quer se mostrar para você, manifestar para você, mostrar que Ele é um Deus que ama a tua vida, e toca na tua vida, e faz coisas incríveis na tua vida. Já tem pessoas sendo tocadas, já tem pessoas sendo queimadas aqui. Deus me mostra que já está queimando corações. Tem pessoas que os teus ombros já estão queimando, sabe por quê? Porque tem um Deus poderoso andando no meio dessa igreja, procurando homens e mulheres que estão acreditando nessa palavra e que vão sair dessa fraqueza, dessa limitação humana. Você é pequeno, você é pó, você é verme, como a palavra de Deus diz. Mas Ele é poderoso. O vaso é de barro, mas a excelência da glória, do poder, está dentro desse vaso. O vaso não vale nada, mas o que tem dentro do vaso é um tesouro poderoso, porque o Espírito de Deus veio habitar nesse vaso de barro que é você. Para não falar outra coisa, esse vaso feio que é você. Sei que você é lindo, você é linda, vocês são os mais bonitos da face da terra. Mas eu quero falar para você, quando a gente vê a beleza de Cristo, nós somos tão feios. A beleza dos seus atributos, a beleza, a simetria de tudo que Ele é, de tudo que Ele faz. Nós somos tão feios. Mas mesmo assim Ele escolheu habitar em mim, pelo seu Espírito, escolheu habitar em você, para mostrar para você que Ele é um Deus poderoso. Amém, queridos? Vamos continuar aqui, senão não acaba hoje. Queridos, eu quero falar, o apóstolo Paulo, Romanos 15, quem quiser abrir, Romanos 15, versículo 18. Romanos 15, versículo 18. E depois nós vamos encerrar em Efésios. Romanos 15, 18, o apóstolo Paulo chama o evangelho que ele vai anunciar aqui, Romanos 15, 18, de o pleno evangelho de Cristo. O pleno evangelho de Cristo. Romanos 15, 18, o apóstolo Paulo começa assim: porque eu não ousarei falar sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Ele já começa dando um chute aqui na barraca. Olha o que ele fala: eu não vou falar nada para ninguém que eu não estou vivendo. Eu não vou falar nada para ninguém, não vou ousar falar nada para ninguém, a não ser aquelas coisas que Cristo fez dentro de mim, através de mim. O apóstolo Paulo, ele era tão assim ousado, que em 1 Coríntios 9, 27, ele fala assim: eu esmurro o meu corpo, eu reduzo ele a servidão, meu corpo se torna o meu escravo, para que pregando aos outros, não venha eu ser reprovado ou desqualificado. Se eu estiver pregando algo que eu não vivo, eu estou sendo reprovado aqui no púlpito, desqualificado não por vocês, mas pelo Deus que sabe o que eu vivo e o que eu prego. Porque nós precisamos ter pelo menos coerência, porque a pior coisa que nós podemos oferecer para Deus é a hipocrisia. Jesus, ele falava, olha, os líderes religiosos, eles falam perfeitamente, escute tudo, aplique tudo, eles interpretam a lei da forma correta, viva o que eles falam. Mas aquilo que eles falam, de verdade, nos seus bastidores, eles não movem nem com o dedo mínimo. E Jesus falou: ai de vós, líderes religiosos, que fazem isso. E o apóstolo Paulo falou: eu esmurro meu corpo, eu castigo meu corpo, eu coloco meu corpo à escravidão, eu nego minhas vontades, eu sofro, eu jejuo, eu faço muitas coisas que não quero fazer, para que pregando aos outros não venha de alguma maneira ser reprovado. Tem algumas coisas que eu não vou pregar enquanto eu não viver. Enquanto eu não viver, eu não prego. Porque eu sei que eu sou réu daquilo que eu falo. Eu sou julgado por aquilo que eu estou falando para vocês.
É por isso, queridos, que a palavra de Deus não foi feita para ser conhecida, foi feita para ser vivida, e nós só temos fé naquilo que nós vivemos. A nossa fé, ela é só uma aceitação mental quando você não vive. Ah, eu sei que precisa de poder. Você sabe, é uma aceitação mental. Ah, eu creio que Deus quer que eu tenha poder. É porque você vive isso. Que quando você vive, você está falando, eu creio. Eu estou agindo em conformidade àquilo que está escrito, então eu creio. Então eu quero que você hoje entenda que essa mensagem não é uma mensagem para você falar assim, eu sei. É uma mensagem para você falar, eu vou viver isso. Eu quero isso na minha vida. Eu quero ser um jovem, um homem, uma mulher que vai ser batizado no fogo, que vai ser afundado no fogo, que vai ser revestido com o poder do alto, que vai viver o sobrenatural, que vai sair labareda da tua boca, as tuas mãos vão liberar o poder de Deus, a tua vida vai liberar a graça de Deus. Você vai ter tanto brilho que as pessoas vão perguntar, onde vem esse testemunho? De onde vem esse brilho? E você sem palavras vai falar, é Jesus. Esse brilho é Jesus, esse testemunho é Jesus. E você vai pregar o evangelho sem palavras, porque você vai resplandecer o Cristo que habita em você. Amém, queridos? Continuando Romanos 15, 18, ele fala, eu não ousarei falar coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até Ilírico, sabe onde que era Ilírico? Alemanha. Então ele estava falando dos confins da terra, desde Jerusalém até Ilírico. Eu tenho divulgado o pleno evangelho de Cristo. Ele fala que o pleno evangelho de Cristo, aqui a palavra, se você tiver um dicionário de grego, vai ser plero, com 2 o, que significa completo, pleno, o que está preenchido até em cima. Então ele fala que o evangelho que ele pregou aos gentios, por palavra e por obras, foi também por sinais, prodígios, por manifestações do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. E foi um evangelho que ele pregou, o mesmo evangelho, desde Jerusalém até nos confins da terra, até Ilírico, entre a Itália e a Alemanha. Prega o mesmo evangelho, sinais, prodígio, poder do Espírito Santo, por palavras e por obras, até Ilírico. E eu estou pregando o pleno evangelho de Cristo. Se ele fala que era o plero, que era o pleno, completo, é porque estavam de novo pregando um evangelho fragmentado. Estavam pregando um evangelho parcialmente verdadeiro. De novo o apóstolo Paulo estava combatendo um evangelho de palavras, porque a filosofia grega estava tão forte, que estava trazendo um evangelho onde eles ficavam só no mundo das ideias. E o apóstolo Paulo falou, não, existe não um evangelho fragmentado, mas um evangelho pleno. E esse evangelho pleno é conduzir os gentios à obediência, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. É conduzir os gentios à obediência, pela força de sinais e prodígios, e pelo poder do Espírito Santo. Você vê de novo o apóstolo Paulo, Tessalonicenses, os Hebreus, Coríntios. Aqui ele está falando, para os romanos, carta à igreja de Roma. E para encerrar, eu quero que você abra em Efésios, para nós encerrarmos. Efésios capítulo 1, versículo 16. Se nós formos ver, todas as epístolas estavam combatendo esse evangelho de palavras. Efésios, tirar Efésios da minha Bíblia aqui, gente. Efésios capítulo 1, versículo 16. É bom que dá tempo de você achar aí também.
Diz assim a palavra do Senhor: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. O apóstolo Paulo falou: eu não cesso de orar, eu faço menção para Deus por vocês, para que vocês tenham uma revelação no pleno conhecimento de Jesus, no pleno conhecimento de Jesus, para vocês conhecerem algumas coisas. E dentro dessas coisas ele fala que eles tinham que experimentar a suprema grandeza do poder de Deus. Quem quer experimentar a suprema grandeza do poder de Deus aí? 1, 2, 3. Tem alguns que não querem. Se você não quer, eu recebo, tá? Eu recebo a tua parte aí. Para experimentar a suprema grandeza do seu poder, para quem? Para os que cremos. Não adianta saber, nós temos que crer. E não adianta só saber, nós temos que orar. O apóstolo Paulo falou: não cesso de orar por vós, eu faço menção de vós. Vamos abrir de Efésios 3,14. Efésios 3,14. São orações apostólicas que estão registradas na Bíblia, porque essa oração é a minha oração, é a tua oração, é a oração bíblica. O apóstolo Paulo, Efésios 3,14, fala: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra, para que segundo as riquezas da sua glória, Ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E versículo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ele fala: me ponho de joelho diante do Pai, a quem toda a família do céu e da terra toma o nome. Eu me ponho de joelho, para que segundo as riquezas da glória do Pai, Ele vos conceda, Ele dê para vocês, Ele fortaleça vocês com poder, Ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder, Ele vos dê poder para fortalecer vocês pelo Espírito Santo no homem interior. Por quê? Porque Ele é poderoso. Ele quer fortalecer o teu homem interior, tua mulher interior com poder, porque Ele é poderoso. Ele é o Pai poderoso, Ele quer filhos poderosos. Ele é o Pai poderoso e Ele quer operar infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós, para a glória na igreja, para a glória dEle na igreja, por todos os tempos, em todas as estações, para todos sempre. Nós temos que glorificá-lo com esse poder que opera em nós. Mas aqui é fruto de alguém que está de joelho, clamando, gemendo: Pai, os fortaleça com poder no homem interior, pelo Espírito Santo. Pai, mostra a grandeza do seu poder para aqueles que acreditam. Pai, eu quero que essa igreja seja uma igreja poderosa, porque eles vivem uma batalha. Efésios 6,10, ele fala no final: quanto mais, irmão, fechando a epístola, ele fala: quanto mais, irmão, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
para que vocês resistam a toda cilada de Satanás, para que vocês fiquem firmes contra as astutas ciladas de Satanás, porque existe uma batalha, mas existe um Deus poderoso que te fortalece com poder. E quando você é um filho poderoso, uma filha poderosa, sabe quem perde? O diabo. As ciladas dos diabos são destruídas, as maquinações, os projetos, os planos, as enfermidades, tudo aquilo que o diabo tem contra você, tem contra a igreja, tem contra as famílias, é destruído quando tem um povo fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ele começou pedindo poder. Ele, no meio da sua epístola, ele caiu de joelho de novo e orou para que eles sejam fortalecidos com poder. E ele fala: quanto mais, finalizando tudo, se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Deus, Ele quer uma igreja que ore por isso, uma igreja que busque isso. A igreja de Atos ficou em oração unânime. Eles ficaram unânimes, Atos 1:14, pedindo uma coisa só: nos batiza com o Espírito Santo e com fogo, nos batiza com o Espírito Santo e com poder. Derrama o Espírito Santo sobre nós, e o poder do Espírito Santo, derrama o poder do Espírito Santo sobre nós. E eles oravam isso todos os dias, sabe por quê? Deus não é Deus de uma experiência, presta atenção aqui. Deus é Deus de uma vivência. Deus, Ele quer rebatizar, Ele quer mergulhar de novo, Ele quer dar experiência de novo. O maná de ontem não serve para hoje, o de hoje não serve para amanhã. Todos os dias eu preciso de uma visitação dos céus, todos os dias eu preciso de um devocional, todos os dias eu preciso do quarto secreto, todos os dias eu preciso cair de joelho pedindo para o Pai: Pai, me fortaleça com poder no meu homem interior, pelo Espírito Santo. Me fortaleça com poder no meu homem interior, pelo Espírito Santo, porque eu tenho uma batalha nessa terra, eu tenho uma missão nessa terra. Eu preciso curar os oprimidos do diabo, e eu preciso ser ungido com poder. Eu preciso dar glórias ao teu nome, e eu preciso ser ungido com poder. Eu preciso ser uma igreja que te representa, e eu preciso ser ungido com poder. Eu preciso viver o que o Senhor viveu, e eu preciso ser tomado pelo poder. Quem crê em mim fará o que eu fiz, e coisas maiores fará. Uau! Quem já fez coisas maiores que Jesus aí? Ninguém precisa levantar a mão, não minta. Mas Ele falou: quem crê em mim fará o que eu faço, vírgula, e coisas maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedides em meu nome, isso eu farei, para que o Pai seja glorificado. Ele deixou a minha mente a imaginar, quando Ele disse assim: ó, você vai fazer o que eu fiz. Leia a Bíblia toda. Depois Ele fala assim: e coisas maiores que não estão na Bíblia, você vai fazer também. Ele deixou a minha mente vagar no universo de coisas incríveis. E eu preciso desejar isso, querer isso. Porque se o Pai é poderoso, os filhos também são. Amém? Vamos colocar em pé, queridos, em nome de Jesus. Quero que você feche os teus olhos agora. Eu quero que você, nesse momento, eu sei que não tem tempo de nós ficarmos hora após hora clamando: Deus, visita-nos com poder, visita-nos com poder. Mas você pode falar: Senhor, me perdoa por não orar por isso, e a partir de hoje eu quero clamar por isso. Eu quero ter experiências com o céu. Eu quero ter experiência com os céus. Eu, graças a Deus, para a glória do Senhor, já tenho visto Deus fazer por meu intermédio paralítico andar, cego ver e surdo ouvir, cancerosos serem curados na hora, pessoas que estavam paralisadas serem restauradas na hora. E eu sei que isso não é nada diante daquilo que Deus vai fazer. Tenho visto Deus curar pessoas de depressão na hora, tenho visto Deus curar pessoas de síndrome na hora. Isso ainda é muito pouco, porque meu Deus, Ele falou que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que eu penso, do que eu imagino, do que eu estou pedindo.
Feche os teus olhos. O céu é o limite. Aonde chegar o teu coração com fé, é isso que Deus vai te dar. Deus quer levantar filhos poderosos, filhas poderosas. Você está apanhando do diabo. Eu apanhava do diabo. O diabo me queimava, ele ria de mim. O diabo aparecia, me prendia na cama. Por 3 anos eu fiquei tendo aquela paralisia do sono. Algumas pessoas falam assim: eu tive uma paralisia do sono. Eu falo assim: eu tive 3 anos em seguida, todas as noites, várias vezes. Mas Jesus mudou a minha história, sabe por quê? Porque eu mergulhei acreditando que meu Deus é mais poderoso do que o diabo. Na verdade, o diabo não é nada diante de Deus. Ele é um anjo caído. Mas toda essa luta espiritual que eu passei me levou para um lugar de buscar mais a Deus. E isso foi uma escola, foi um treinamento para aquilo que Deus queria colocar dentro de mim, que era fé, que o poder dele é real. Fecha os teus olhos. O poder dele é real. O poder dele é real. O poder dele é real. O poder de Deus é real. O poder de Deus é tangível. O poder de Deus é palpável. O poder de Deus é real. O poder de Deus é para você. O poder de Deus é uma herança para você. A suprema grandeza do poder dele é para você que crê. Os sinais seguem os que creem. É para você que busca, que cai de joelho. Que cai de joelho como o apóstolo Paulo pedindo: Senhor, segundo a riqueza da tua glória, Senhor, me conceda que eu seja fortalecido com poder. Segundo a riqueza da sua glória, me fortalece com poder. Me fortalece com poder. Se você quer o poder de Deus, levanta a tua mão agora. Porque eu vejo, sabe, como se tivesse bolas de fogo descendo neste lugar. Bolas de fogo descendo neste lugar. O batizador de fogo, aquele que afunda no fogo, aquele que envolve com fogo, aquele que mergulha você no fogo, aquele que te coloca em labaredas, em tochas acesas, aquele que incendeia você por dentro e por fora. Ele está aqui nessa noite olhando para você e perguntando: se você deseja, eu vou fazer. Se você clamar, eu vou fazer. Se você perseguir isso, eu vou fazer. Ele está aqui, o batizador que batiza com fogo. O batizador do fogo está aqui. O batizador do fogo está aqui. Jesus queima com fogo agora. Dê uma experiência, Senhor, para esse homem. Uma experiência para essa mulher. Deus tem 6 pessoas que estão vivendo, Deus, debaixo, Senhor, de escravidão, debaixo de tormento de Satanás. 6 famílias aqui, Pai, vivendo isso. E eu ordeno agora, Senhor, que o fogo libertador, porque o fogo veio sobre a tua pessoa, Jesus, para pregoar libertação aos cativos, a abertura de prisão aos presos. Quem estava cativo, quem estava debaixo de cilada, quem estava debaixo de tormento, eu ordeno agora os demônios que saiam. Eu ordeno agora o espírito de aflição que saia. Eu ordeno agora o espírito que tem vindo porque foi mandado. Foi pago um preço para você vir, Satanás. Pagaram um preço para você vir atormentar. Mas eu quero falar para você agora, Satanás. Escuta aqui, Satanás. Jesus pagou um preço maior. O preço do sangue do Cordeiro. O preço do sangue do Cordeiro, que deu vitória completa para o seu povo. E pela obra da cruz, eu cancelo agora todo o pacto, todas as obras que foram pagas, tudo aquilo que foi mandado contra essas vidas que estão me ouvindo. E eu declaro agora essas vidas sendo libertas. Meu Deus, eu vejo homens de branco velozmente, Senhor, saindo, ó Deus, indo de encontro, meu Pai, a famílias, de encontro a casas, homens de branco entrando em batalhas. Tu és o Senhor dos exércitos. O Senhor está dando ordem ao teu exército agora.
a estar libertando pessoas, libertando os cativos, libertando os cativos. Essa maldição cesse agora, esse tormento cesse agora, essa enfermidade cesse agora, essa atuação maligna cesse agora. Como eu dei testemunho, Deus, que o Senhor me deu vitória de 3 anos de tormento. Eu quero, Senhor, estender agora o que o Senhor fez na minha vida. O Senhor colocou um basta, o Senhor bateu a porta na cara do diabo, o Senhor pôs fim à guerra. E agora, Deus, eu quero declarar que o Senhor vai pôr um basta nessa batalha do meu irmão, nessa batalha da minha irmã. O Senhor vai pôr um basta agora, porque Deus está vindo uma espada dos céus, uma espada, um decreto do céu, um decreto de vitória está chegando na tua vida e na tua casa, no nome de Jesus, no nome poderoso do Senhor Jesus. Ore, querido, ore, ore, ore. O fogo está aumentando em algumas pessoas. Se você tiver vontade de chorar, você chore. Se você tiver vontade de tremer, você não segure nada. Se você tiver com o coração queimando, começa a orar em línguas. Se você está sendo quebrantado no arrependimento, começa a pedir perdão. Se você está com vontade de pedir mais de Deus, peça mais de Deus. Só não fique parado, só não fique estático, só não fique passivo diante dessa mensagem. O Deus poderoso está levantando os filhos poderosos. O Deus poderoso está levantando os filhos poderosos. Os filhos poderosos têm que clamar. Clame, 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 clame. Porque o Deus poderoso vai se revelar na tua vida e na tua história. No nome de Jesus, aleluia. Continue orando, enquanto o louvor vai estar adorando, continue clamando. Queridos, é tão difícil parar um momento como esse, né? Dá vontade de continuar, virar vigília, chamar todo mundo para frente e falar: quem quiser queimar até meia-noite pode ficar, que eu quero queimar com vocês. Mas o relógio já está falando que eu estou 20 minutos atrasado. Mas eu queria deixar a última palavra com a bênção final. O Senhor falava para mim assim, que Ele quer fazer coisas impossíveis. E Deus falava que tem pessoas que estão pensando em abandonar a fé. Outros desistiram de crer que pode haver transformação na tua vida. Tem pessoas que o Espírito Santo falou para mim, estão abandonando o casamento. Tem pessoas abandonando os filhos porque está num estado tão terrível. Tem pessoas que estão abandonando os sonhos, que abandonaram os sonhos, abandonaram ministérios. E o Senhor falava: tudo porque falta crer no meu poder, porque eu sou Deus do impossível. Eu sou Deus do impossível. Se você estava abandonando família, abandonando filhos, abandonando casamento, abandonando a tua saúde, abandonando os teus sonhos, abandonando o teu ministério, eu quero falar para você: resgata tudo de volta e fala para Deus hoje: Deus, eu vou crer, porque eu não posso, mas o Senhor pode. Eu creio nessa palavra de hoje, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além, infinitamente mais além. E eu vou crer no meu casamento, eu vou crer na salvação dos meus filhos, eu vou crer na libertação, eu vou crer no meu ministério, eu vou crer nos meus sonhos de volta, eu vou crer de novo, Senhor, porque meus olhos estão sendo abertos para acreditar num Deus de poder, num Deus de poder, num Deus de poder. O Deus de poder está te confrontando hoje. Estenda as mãos, quero dar a bênção final. Pai, eu oro, Deus, que o Senhor libere uma graça, junto com essa graça uma fome e uma sede, uma fome desesperadora, uma sede de
secar, ó Deus amado, o interior, Pai, uma sede, como quem, Senhor, está, ó Deus, fatigando, morrendo de sede. Dá uma sede, Senhor, por experiências, dá uma sede pelo derramar do Espírito, dá uma sede pelo sobrenatural, dá uma sede pelo poder do alto, dá uma sede por esse batismo de fogo, dá uma sede para essa igreja ser levantada como a igreja que vai produzir provas da ressurreição, porque vai estar cheia do poder. Deus, o que o Senhor deu uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de portas abertas e uma semana principalmente de experiência para o teu povo. E quem ama e espera a volta de Jesus, diga amém. Se você tiver alguma enfermidade, eu quero que os intercessores, nós pastores, estaremos aqui e nós vamos orar por pessoas que estão com enfermidade. Os intercessores vêm, não só eu, queridos, mas todos os intercessores que vão estar aqui. Você pode vir, pode pedir oração. Deus é poderoso para fazer. Que Deus te abençoe.